tivesse um pouco de atenção maior agora, porque a gente vai falar sobre a nossa introdução e começar a explicar o que seria esta janela e como é que a gente vai entender este assunto do desafio que ela propõe à Igreja do Senhor. Então, vamos lá. Qual a história para que se constituísse e se denominasse Janela 10 por 40? Nós temos um missionário muito importante, chamado Samuel Zemer, que é um americano, e ele foi conhecido como o apóstolo dos muçulmanos. E em 1911, este missionário, ele escreveu um livro chamado Campos Desocupados. Neste livro, o Samuel, este americano missionário, ele deu uma denominação aos países de maior desafio para se pregar o Evangelho como cinturão de resistência ao Evangelho. Então, ele denominou os países que tinham maior resistência, maior perseguição, maior atos contrários ao Evangelho, como o cinturão de resistência ao Evangelho. E esta denominação aqui, do Samuel, é a primeira referência que nós temos aos países que constituem a janela 10 por 40. Isto lá em 1911. Então, há muito tempo atrás. Mas ainda não se tinha constituída a chamada janela 10 por 40. Então, Samuel, ele era um missionário, conhecido como apóstolo dos muçulmanos. Então, ele pregava para esses países que nós vamos tratar aqui hoje, e ele viu o desafio que era isto há muito tempo atrás, e hoje nós podemos dizer que as coisas elas pioraram, e a gente vai explicar por quê, mas já na época do Samuel, ele já percebeu este desafio que nós vamos tratar aqui hoje. Anos se passam, e em 1982, nós temos uma conferência, ou a segunda conferência, de Lausanne, lá na Manila. E esta conferência era onde se reuniam alguns líderes missionários internacionais que tratavam justamente desses desafios de se pregar o Evangelho em países que resistiam à pregação judaico-cristã. E esses líderes se reuniam nessas conferências para tratar desses desafios, para alinhar ações que a igreja poderia fazer de forma internacional, de abrangência mundial, para que pudesse se pregar o Evangelho, ou para que o Evangelho, de forma ainda que lenta, porque o desafio é muito grande, mas que ele pudesse crescer e alcançar mais vidas nesses países. E aí vai entrar a figura de Luiz Bush, que é um argentino, que foi convidado por esta conferência para dar uma palestra justamente sobre a batalha espiritual que se tinha nestes países para pregar o Evangelho. E Luiz Bush, ele se tem a história, ou se conta a história, de que ele, pensando sobre este desafio, ele foi conduzido pelo Espírito Santo a olhar justamente para estas regiões. E ele, pensando sobre este desafio e sobre esta incumbência que ele estava tendo no seu coração para desenvolver estratégias e, muitas das vezes, tentar ir e pregar nesses países, o Luiz Bush ele vai desenvolver ou começar a pensar nessa denominação. E aí ele vai fazer um rascunho, um desenho sobre estas regiões, no que mais tarde vai se dar neste retângulo, e a gente vai explicar isso mais à frente. E aí o Luiz Bush, pensando sobre qual nome daria, e ele vai pensar sobre quadrado, retângulo, o que ele denominaria, em conversa com a sua esposa, a esposa de Luiz Bush vai ter esta ideia de denominar janela. E se tem uma explicação para isso. A ideia é de que quando nós olhamos através de uma janela,
nós contemplamos o horizonte, nós contemplamos uma visão ampla. E a ideia que se tinha em denominar janela era justamente esta, de uma visão de esperança para estes países que não se tinha a palavra do Evangelho. Então, janela 10x40 tem um motivo pelo qual se denomina assim. E é justamente na crença dos cristãos, dos crentes como nós, que participamos do Evangelho, de que estes países têm também ainda uma esperança de serem alcançados pela mensagem que o Evangelho nos traz, a mensagem de transformação e de salvação. Então, por isso o nome janela 10x40. E é claro, a gente tem a explicação do porquê este 10x40. Mas a gente já entendeu como é que se denominou. A história por trás deste nome, desta definição, janela 10x40. Então vamos lá, o que é esta janela 10x40? O que ela significa? O porquê que a gente está tratando hoje sobre este desafio da janela 10x40. Então, nesta janela, meus irmãos, nós temos a maioria dos países onde a Igreja de Cristo sofre maiores perseguições por pregar o Evangelho, ou para não se pregar o Evangelho. Então, nesses países, a gente está tratando aqui de países muçulmanos, de religiões hinduístas, animistas, e por aí vai uma série de religiões e divindades, aonde estas religiões são totalitárias. E o que seria isso? As religiões que não conversam, ou que não abrem precedente algum para qualquer outro tipo de crença. Então, estas religiões vão perseguir e resistir a qualquer outra mensagem e crença que for pregada. Então, por isso, nesses países da janela 10x40, nós temos um grande desafio, porque não se pode haver, na maioria deles, missionários, não se pode haver pregações bíblicas ou referência a símbolos cristãos, por exemplo. O símbolo da cruz, em muitos desses países, é proibido e terminantemente proibido. Não se pode haver nenhuma referência a Jesus, não se pode haver nenhuma referência ao que se diz respeito à Bíblia. Então, por isso que nós temos, ao tratar destes países que estão na janela 10x40, um grande desafio. E por que 10x40? Então, a gente tem uma área do mundo onde está entre as latitudes de 10 graus e 40 graus ao norte do Equador. E esta dimensão vai fazer uma referência a um quadrado, ou melhor, a um retângulo. E se os irmãos puderem perceber, aí na sua revista, na capa da lição de número 10, há a ilustração do que seria esta janela 10x40, aonde nós temos o mapa mundi por trás, e este retângulo, aonde se tem justamente essas dimensões, de 10 graus por 40 graus. E aí a gente vai ter todos estes países que aí estão, e se os irmãos puderem perceber, está escrito aí a nomenclatura dos países em inglês, mas dá para a gente entender alguns deles, como, por exemplo, China, Índia, Arábia Saudita, Irã, Egito, a Líbia, a Nigéria, o Sudão. Então, uma série de outros países que estão incluídos nessa janela 10x40. E todos eles têm em comum este desafio que a igreja tem em pregar o Evangelho, porque são países de religiões totalitárias, aonde não se pode pregar o Evangelho ou se ter ações de igrejas ou missionários nesses países. Quantos países são incluídos na janela 10x40? Nós temos pelo menos 62 países nessa janela 10x40. 62 países aonde nós temos este desafio. Se os irmãos forem pesquisar sobre a janela 10x40, pode ser que vocês encontrem uma divergência na quantidade de países, e em alguns lugares vai se ter 68 países. Isto por questões políticas, geográficas, aonde há territórios reconhecidos como nação, outros que não são reconhecidos, e por isso há essa divergência. Mas em torno aí
de 62 a 68 países que estão inclusos nesta janela 10 por 40. Então, a gente tem, dos pelo menos 50 países não evangelizados ou de difícil evangelização, 37 estão nesta janela 10 por 40. Então, vocês percebam, meus irmãos, que nós temos aqui um grande desafio. Porque desta quantidade de países, 50, de maior dificuldade de se pregar o evangelho, 37 estão na janela 10 por 40, e em porcentagem, 95% da população destes 50 países está na janela 10 por 40. As maiores populações, como por exemplo, da Índia, está incluso nesta janela 10 por 40. Então é muita gente, a gente vai tratar do quantitativo de pessoas que está incluído nesta janela 10 por 40, e a gente vai perceber que este desafio é muito grande e que a igreja precisa ter a ciência da nossa missão, porque a gente precisa pregar o evangelho, como diz a ordenança de Jesus, por todo o mundo e a toda criatura. Então tem muita gente incluída neste desafio aqui, e a gente precisa se sensibilizar por isso. E como são classificados os países como sendo de difícil ou de não evangelização? Para as instituições mundiais de missiologia, para se classificar um país como de difícil evangelização ou de um desafio para se evangelizar, a porcentagem da população do país não evangelizada, ou evangelizada, melhor dizendo, precisa ser de 2% para baixo. Então, um país, para ser classificado, ou da janela 10 por 40, ou destes 50 países do mundo todo, como um país de difícil evangelização, precisa se ter de 2% para baixo de evangelizados. Então, irmãos, a gente pode perceber que é muito pouco. É muito pouca gente evangelizada. Isso porque a gente está falando do mínimo. Mas se a gente olhar para a janela 10 por 40, e eu vou dizer aqui, pelo menos, alguns exemplos aos irmãos, desta janela 10 por 40, da porcentagem de evangelizados nesses países, e os irmãos vão perceber que é muito pouca gente alcançada pelo evangelho. Então, por exemplo, se a gente olhar para a Índia, a gente tem só 1% da população da Índia evangelizada. E se a gente olhar a Índia, que é uma das maiores populações mundiais, é muito pouco este 1%. Se a gente olhar para o Japão, apenas 3%. A Guiné-Bissau tem 1,2%. A Arábia Saudita, 0,07% de evangelizados. A Guiné tem 0,75%. Tailândia, 0,3% apenas de evangelizados. Se a gente for para mais países, o Iraque, 0,5%. A China, 4%. O Egito, 0,8%. A Coreia do Norte, 0,5%. A Turquia, 0,03%. O Cazaquistão, 0,004%. A Malásia, apenas 2%. Então, a gente percebe que esses países têm uma população muito pequena, ou uma porcentagem da população muito, mas muito pequena mesmo, de evangelizados. Então, é por isso que a gente tem, nesses países, a classificação de países como de difícil evangelização, ou de uma evangelização muito desafiadora. Então, é por isso que a gente está tratando hoje, na lição de número 10, nesse trimestre, sobre o desafio da janela 10 por 40. Então, a gente tem, recapitulando a nossa introdução, o Samuel, o americano, conhecido como apóstolo dos muçulmanos, em 1911, em seu livro Campos Desocupados, fazendo referência a esta janela como o cinturão de resistência ao Evangelho. Em 1989, aonde surge a denominação de janela 10 por 40, o Luiz Bosch, um argentino, convidado na conferência de Lausanne, ele vai dar esta terminologia de janela 10
por 40, fazendo referência às latitudes, às dimensões deste retângulo, e aí assim é conhecida até o dia de hoje. Inclusive, na língua inglesa, também é esta mesma referência de janela 10 por 40. Então, a gente tem os países aqui como 62 a 68 países, aonde eles estão dentro dessa classificação de países que têm somente 2% ou menos de evangelizados, e por isso este grande desafio para a Igreja do Senhor pregar o Evangelho a estas pessoas que estão nesses países de difícil evangelização. Então, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. A gente vai tratar aqui sobre a batalha espiritual chamada janela 10 por 40. Nesse primeiro ponto, a gente tem 3 subpontos: uma verdadeira batalha espiritual. Nessa batalha devemos usar armas espirituais, e o terceiro subponto, enfrentando a batalha espiritual da janela 10 por 40. Eu gostaria que algum dos irmãos pudessem abrir a Bíblia em Isaías capítulo 54, versículo 3. Isaías capítulo de número 54, versículo 3. Os irmãos que se dispuserem a ler, por gentileza, se coloquem de pé e aguardem o microfone do diácono para que possa sair aqui na gravação. Mas o texto é Isaías capítulo de número 54, versículo 3. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Obrigado, minha irmã. Então, em Isaías capítulo 54, versículo 3, tratando sobre uma palavra do profeta direcionada por Deus ao povo de Israel, nós temos apresentados aqui pelo menos 3 desafios para o povo, que são o desafio geográfico, o desafio étnico e o desafio urbano. Então, se a gente perceber o texto, ele começa dizendo: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Está falando do crescimento do povo e do seu território, e este é um desafio geográfico. Com o crescimento geográfico, nós temos um desafio étnico. E aí o texto vai dizer: e a tua descendência possuirá os gentios. E aí se trará um desafio urbano, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então a gente tem esses 3 desafios que podem ser replicados à Igreja do Senhor nos dias de hoje, para pregar o Evangelho dentro deste desafio maior da janela 10 por 40. E a gente vai ver isso aqui, e eu vou trazer algumas informações muito importantes para caracterizar esta batalha espiritual que nós temos na janela 10 por 40, e o porquê que nós podemos entender assim como uma batalha espiritual. Então, nessa janela 10 por 40, nós temos dentro destes mais de 60 países uma população de mais de 4 bilhões de pessoas. Então, os irmãos podem perceber que essa informação está aí na sua revista. O comentarista no terceiro subponto, enfrentando a batalha espiritual da janela 10 por 40, vai falar isso. É praticamente 2/3 da população mundial. Então, gente, é muita pessoa. É muita gente nesta janela 10 por 40. E essas 4 bilhões de pessoas, ou mais de 4 bilhões de pessoas, elas estão em um contexto religioso muito desafiador, porque elas estão destacadas em islamismo, hinduísmo, budismo, religiões animistas, que é a crença de que tudo que há no mundo, seja ser vivo ou não, possui uma alma, ou possui uma parte espiritual, e todas essas partes espirituais, seja dos seres humanos, dos animais, da natureza, elas se juntam em algum momento.
Então, essas são as religiões animistas. E dentro dessas religiões, como eu disse aos irmãos, elas são totalitárias. Elas têm uma terminante resistência a qualquer outra crença. Então, o cristianismo, ou a crença judaico-cristã, ela é resistida em todos os termos desta janela 10x40. E é por isso que nós temos um grande desafio. Só que qual é o problema? E por que isto é uma batalha espiritual, meus irmãos? Porque dentro destas religiões, nós temos crenças, ideais, princípios completamente divergentes e contrários aos princípios bíblicos. Então, em tudo, nós vamos ter ações extremamente pecaminosas, que vão afrontar a santidade trazida pela Bíblia, e a gente vai ter um desafio muito grande, porque essas pessoas, estas mais de 4 bilhões de pessoas, têm esta crença e culturas muito bem atribuídas em sua vida. Então, quando se vai pregar, quando se vai trazer uma mensagem cristã, bíblica, tudo que nós podemos dizer a eles vai de contrário às suas crenças religiosas e também às suas culturas. E aí a gente tem uma série de desafios neste contexto de religiosidade deles, de crenças e de culturas, e uma série de problemas que se surgem nesta janela 10x40 e que trazem estes desafios. Como, por exemplo, nestas regiões, nós temos regiões completamente secas e áridas, que trazem uma fome muito grande. Com a fome, a gente vai ter disputas de terras. Essas disputas vão originar muitas guerras. Epidemias vão surgir dentro dessas regiões da janela 10x40. Catástrofes como tsunamis, maremotos, terremotos, tudo isso, muitas vezes, vai surgir dentro dessas regiões. Então, a gente tem uma série de desafios, de doenças que se proliferam, e muitas outras coisas, dentro deste contexto cultural da janela 10x40. E isso tudo coloca uma barreira para o Evangelho chegar. E é por isso que nós precisamos entender a responsabilidade da igreja quanto a este desafio. Então, vamos lá. Algumas informações que vão caracterizar esta batalha espiritual da janela 10x40. A gente tem estudos que vão mostrar que na Índia, por exemplo, há mais de 300 milhões de divindades categorizadas ou catalogadas. Mais de 300 milhões. E essas divindades, elas são cultuadas não só em crenças, como também em ações, em atitudes culturais, em ritos. Isto vai se tratar de sacrifícios de crianças, sacrifícios de viúvas, a gente vai falar sobre um desses sacrifícios. Vai se tratar de perversidades, a atos sexuais e muitas outras coisas. Então, a gente tem este desafio, porque quando a gente trata dessas divindades, se a gente chegar para qualquer um destes que cultuam a elas, que creem nelas, e falar de Jesus como Salvador, essas pessoas não vão ter nem ideia do que é que nós estamos falando. Porque se a gente trazer para o contexto do Brasil, por exemplo, meus irmãos, pode ser que não seja uma pessoa evangélica, ou que não seja uma pessoa religiosa. Mas se nós falarmos de Jesus, esta pessoa vai ter pelo menos a ideia de quem é Jesus. Se a gente falar de Jesus como Salvador, esta pessoa vai ter pelo menos a ideia do que é que nós estamos falando. Mas quando a gente trata desses mais de 4 bilhões de pessoas que estão dentro da janela 10x40, essas pessoas nunca, muito possivelmente, nunca ouviram falar de quem é e quem foi Jesus. Não sabem quem é este Filho de Deus que subiu na cruz do Calvário para redimir toda a humanidade. Então, o desafio não é apenas de convencer estas pessoas, mas é de trazer ao conhecimento delas o Evangelho. E elas não sabem o que é Evangelho.
muitas das vezes. E por isso é um grande desafio e uma batalha espiritual para se trazer o evangelho a estas pessoas. Por exemplo, eu falei de sacrifícios. Há na Índia, por exemplo, o sacrifício chamado sati. Esse sacrifício é um sacrifício onde, morrendo ou falecendo o homem da casa, a sua viúva, ela era queimada viva, juntamente com o corpo deste falecido. Então, eles não têm o costume de enterrar o corpo. Eles cremam. Só que não só fazem isso, mas a esposa é também queimada e viva por este sacrifício para se fazer na crença deles, uma transição de alma, aonde esta viúva vai fazer esta transição juntamente com o seu marido falecido. Isto é uma crença de uma religião, de divindades, aonde para eles isto é totalmente normal. É algo cultural. Só que para nós isto é um absurdo, uma atrocidade. Isto fere princípios bíblicos da nossa crença, mas para eles é normal. Então percebam, meus irmãos, que isto e uma série de outras coisas colocam este desafio ainda maior. E esta batalha espiritual só crescendo. Outras informações, por exemplo, no norte da África existem associações estabelecidas pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para se denunciar sacrifícios de pessoas albinas, porque havia-se na crença, ou há esta crença na África, onde se pratica o canibalismo, que essas pessoas de tons albinos, elas trariam, ao se alimentarem delas, proteção pela sua pigmentação de pele. Isto é uma crença. E, para eles, como disse, normal. Então, percebam, meus irmãos, que para a gente isso pode causar espanto. Mas nestas regiões, são coisas do cotidiano, das crenças e culturas que estão estabelecidas há muito tempo. Então, para a gente, é muito difícil pensar nisso, mas para eles é algo que costuma acontecer. Então, o desafio da igreja é trazer a mensagem do evangelho que transforma e que salva o ser humano, mas também desconstruir estas crenças e culturas e trazer uma visão bíblica de tudo o que o ser humano precisa para se ter uma vida em comunhão e transformada pelo evangelho. E este é o tamanho do desafio que nós temos para pregar o evangelho na janela 10x40. Por exemplo, há relatos, e isto aqui é muito pesado de se dizer, mas de que quando surgiu epidemias dentro desta região da janela 10x40, de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS causada pelo vírus do HIV, havia-se a crença de que o homem contaminado por este vírus, para receber a sua cura, ou para ser livre desta doença, ele precisaria ter relação sexual com mulheres virgens. E isto desencadeou uma série e um nível elevado muito grande, não só de doenças, porque estes homens contaminados tomavam à força essas mulheres virgens e também as contaminavam, como também de violências sexuais. Então, percebam, meus irmãos, que estas crenças vão se proliferando. E quando não se há princípios bíblicos, o ser humano, dentro desta cegueira espiritual, ele comete esse tipo de violência. Ele extrapola o nível do senso moral. E é por isso que o ser humano ele precisa, em tudo, ter uma transformação de sua mente, de sua vida, porque a nossa natureza carnal nos leva muito mais perto destas coisas do que para perto das coisas
atribuídas e estabelecidas por Deus. Então, o ser humano, quando está distante de Deus e de seus princípios, vai para este lado. E é este o desafio que a igreja tem em pregar e alcançar estas pessoas que estão dentro da janela 10 por 40. Abramos a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 3 e 4. Quem achar, por gentileza, pode fazer a leitura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4, 3 e 4, né? Paz do Senhor, meus irmãos. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para que se perdem Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que quando não se há o conhecimento deste nosso, e quando ele diz nosso, é daqueles que participam e se converteram ao Evangelho, quando as pessoas não se têm este conhecimento e o Evangelho para elas está encoberto, para os que se perdem ele está encoberto, o Deus deste século, o diabo, ele cega o entendimento destes que ainda não creram, e eles não têm a luz do Evangelho resplandecendo em sua vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas que ainda não foram alcançadas por esta mensagem redentora do Evangelho, de transformação, elas vivem nas trevas, elas estão longe da luz de Cristo. E é por isso que a gente entende, quando a gente está tratando aqui desses assuntos tão pesados, dentro da janela 10 por 40, aonde não há a luz do Evangelho, aonde não há a luz de Cristo, aonde não há salvação, aonde não há transformação da mente, do entendimento do ser humano, e ele vai se perdendo em trevas. E o Deus deste século, como diz o apóstolo Paulo, cega o entendimento, cega os olhos espirituais das pessoas, e elas vão se perdendo. Então, é por isso que a gente entende que a janela 10 por 40, dentro destes todos os desafios que a gente está tratando aqui hoje, ela é sim uma batalha espiritual. Uma batalha que a gente precisa vencer, como diz o comentarista no segundo subponto, com armas espirituais também. Quando a gente olha, por exemplo, para o texto da leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, está tratando justamente sobre uma luta espiritual, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra todas as astutas ciladas do diabo. E aí ele vai falar sobre as potestades, hostes espirituais da maldade, e vai falar sobre a importância do crente se revestir da armadura de Deus, e tudo mais. E aí no versículo de número 18, o apóstolo Paulo diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim. E aí ele vai dizer: para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo está entendendo que a pregação do Evangelho e a propagação do Evangelho é uma batalha espiritual. E aí ele vai rogar aos Efésios a oração dos crentes para que ao apóstolo Paulo fosse dada a capacitação do Espírito Santo, para que ele pudesse falar a mensagem com confiança, mas para que também esta mensagem fosse pregada livremente. E aqui ele está falando desta batalha espiritual, tanto
tanto dos desafios de lugares aonde o evangelho não poderia ser pregado, ou era de difícil propagação, como também do coração daqueles que haveriam de ouvir sobre o evangelho. Então, as pessoas que ainda não foram alcançadas, muitas vezes resistem à pregação do evangelho. E aí o apóstolo Paulo está pedindo oração aos efésios para que, ao falar, ao abrir da boca dele, o evangelho fosse pregado livremente. Então a gente entende que esta batalha espiritual precisa ser entendida pela igreja com a necessidade de nós, crentes no Senhor, orarmos. E aí a oração, a gente vai falar dela mais à frente no terceiro ponto, mas a gente está tratando nesse trimestre muito sobre oração, porque quando a gente fala de missões, e a gente fala desde da lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões, aonde a importância da oração está posta para todos os crentes. Eu posso não estar no campo missionário, mas eu posso orar. E aí o apóstolo Paulo está trazendo esta ideia justamente aos Efésios, dizendo: irmãos, orem por mim. Orem para que ao pregar, ao abrir da minha boca, o evangelho possa correr livremente, possa alcançar as vidas que ainda não foram alcançadas, possa chegar aos corações, que os corações que receberem o evangelho possam ser terras férteis para produzir frutos e se converterem a esta mensagem. Então o apóstolo Paulo está rogando a oração dos crentes, porque é uma batalha espiritual que precisa ser vencida com armas espirituais também. Então a igreja precisa se conscientizar que dentro desta janela 10x40, que é uma grande batalha espiritual, nós precisamos orar em todo tempo por todos estes desafios que nós estamos citando aqui. Então vamos ao segundo ponto da nossa lição. Os principais desafios da janela 10x40. Primeiro subponto, a necessidade humana. E segundo subponto, o desafio da perseguição. Então, quais são os principais desafios da janela 10x40? O nosso comentarista, ele coloca aí os dois subpontos, tratando sobre a necessidade humana e o desafio da perseguição. Alguns dados que a gente pode trazer aqui aos irmãos. A gente tem nesta janela 10x40 estas classificações aqui. Mais de 1,2 bilhões de pessoas muçulmanas, mais de 800 milhões de pessoas hinduístas, mais de 700 milhões de pessoas budistas, mais de 500 milhões de pessoas adeptas às religiões animistas. Então a gente percebe aqui, meus irmãos, que dentro destes mais de 4 bilhões de pessoas, nós temos estas religiões destacadas aqui, onde muita gente está participando destas crenças, e se tem aqui uma necessidade humana. A necessidade de que o evangelho seja descoberto por essas pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nós lemos o texto aqui, onde ele está dizendo: o evangelho está encoberto para aqueles que estão se perdendo aí fora. Então, essas pessoas, dentro dessas classificações religiosas aqui, estão com os olhos tapados para o evangelho. Então, há uma necessidade humana de que a mensagem seja a elas pregada. Então, a gente tem aqui um desafio muito grande, porque alcançar estas pessoas é muito difícil. Quebrar a cultura e o contexto em que elas estão inseridas é muito difícil. E mais do que isso, nós temos as barreiras postas por esses países, onde o evangelho é terminantemente proibido, e as ações missionárias de igrejas e também de missionários são também resistidas por esses países. Então a gente percebe o quão difícil e desafiador é para a igreja cumprir o ID ordenado por Jesus. Mas é claro que a gente continua confiando de que Deus é aquele que ajuda, que capacita, que dá força, não só aos missionários, como também a toda a igreja, para que nós, como igreja do Senhor, nos mobilizemos por causas
missionários, e é por isso que a gente está tratando aqui sobre este trimestre, numa temática até os confins da terra. E isto está incluso a janela 10x40, com todos estes desafios que nós estamos tratando aqui com os irmãos. Então, essas religiões que citamos aqui são religiões totalitárias. A gente percebe aonde não há nenhum tipo de aceitação, como eu disse na introdução aos irmãos, de símbolos que remetam à Bíblia, a Jesus, à cruz, a qualquer mensagem que possa ser associada a crenças judaico-cristãs. Então, tudo que possa ser referência à nossa crença é proibido. Não se pode falar, não se pode pregar, não se pode ter ações que estejam ligadas à religião cristã, seja elas quais forem, ações medicinais, ações sociais, qualquer que sejam ligadas à ação de igrejas ou de missionários enviados por igreja, são proibidas e resistidas. Então a gente percebe que é um desafio gigantesco tratar sobre estes países e a janela 10x40, e nós temos esse principal desafio, que é a necessidade humana, a necessidade destes povos, destas pessoas que precisam da mensagem do Evangelho. O desafio da perseguição. Então a gente precisa entender que dentro dessas religiões, elas não só proíbem, como vão perseguir aqueles que propagam o Evangelho. Então a perseguição ela é instaurada nesses países, de forma onde os crentes serão, muitas das vezes, lançados em prisão ou mortos por essas perseguições. Então há este grande desafio, aonde nós percebemos que a missão da igreja torna-se muito mais desafiadora quando nós tratamos dessas perseguições. E isto, meus irmãos, é claro, já está destacado biblicamente. Quando a gente trata de perseguições a cristãos ou a crentes, a gente tem textos bíblicos que vão nos mostrar isto, como, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 18 ao versículo 20. Quem achar pode fazer a leitura para nós. Atos, capítulo de número 4, versículos 18 a 20. Isto vai remeter às leis que restringem a liberdade religiosa nestes países, aonde esse texto de Atos já vai nos mostrar isto. Capítulo 4, versículo 18 a 20. Quem achar pode ler. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós ser justo diante de Deus, ouvivos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, meus irmãos, nós estamos em um contexto de Atos dos Apóstolos, onde a igreja havia acabado de receber a plenitude do Espírito Santo. Os crentes foram cheios do Espírito e comissionados ou capacitados para cumprir uma missão, aonde a própria ordenança de Jesus, no capítulo de número 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, era para que eles pregassem o Evangelho até os confins da terra. Então, começando por Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, eles recebem o Espírito Santo como uma capacitação para pregar o Evangelho, e ali nós vamos ter, a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, um crescimento gigantesco da igreja, aonde muitos estavam se convertendo ao Evangelho e ao cristianismo. Então, a gente tem, por exemplo, a conversão de muitos gregos, de gentios, aonde o apóstolo Paulo,
Barnabé e outros são os pioneiros em pregar esta mensagem aos gentios e levar o evangelho a eles. Então, há uma expansão da igreja ali. Então, o contexto de Atos dos Apóstolos é um contexto missionário. E no capítulo 4, versículo 18, onde nós lemos aqui, há esta resistência em uma região onde se dizia aos crentes, aos apóstolos principalmente, dizendo, olha, não preguem, não ensinem, não falem sobre Jesus e sobre os seus ensinamentos. E ali há resistência e a restrição à liberdade deles pregarem, e é justamente o que acontece nesta janela 10/40. Mas é claro, os apóstolos cheios do Espírito Santo, o Pedro principalmente, dizendo que não poderiam deixar de falar do que viram, do que ouviram, do que sentiram com Jesus, e por isso eles continuariam a pregar o evangelho. É claro que consequências tiveram, lançados na prisão, mortos, perseguidos, mas não deixaram de pregar o evangelho, e assim deve ser a conduta e a postura da igreja. Permanecer com a verdade do evangelho, independente do que surgir contra a igreja do Senhor. Outro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, tratando sobre o endurecimento do coração por parte das pessoas. Então, eu mesmo leio para ganharmos tempo, nos quais o Deus deste século, foi o texto que nós lemos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, dentro desses desafios e deste principal desafio da perseguição, além da restrição da liberdade religiosa e da propagação do evangelho, há também, como nós estamos tratando aqui, o endurecimento do coração daqueles que recebem a mensagem do evangelho. João capítulo 15, versículo 20, também vai falar sobre a perseguição dos que pregam o evangelho, que diz assim o texto. João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Também, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então é Jesus dizendo aos seus discípulos, olha, se perseguiram a mim, da mesma maneira perseguirão a vós. Então, perseguição já estava predita até mesmo por Jesus. Então, quem prega o evangelho, quem fica com a verdade do evangelho, quem guarda a palavra do Senhor, tende a padecer perseguições. A exemplo de perseguições, exemplos bíblicos, nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, pessoas que foram mortas e arrastadas para a prisão. Atos capítulo 12, versículo 1, Tiago é morto a fio da espada. Atos capítulo 7, Estevão é martirizado com um apedrejamento. Então, isso tudo são exemplos bíblicos de perseguições que os cristãos sofreram por pregar o evangelho. Tertuliano, um historiador cristão, ele disse a seguinte frase sobre perseguição dos cristãos: o sangue dos cristãos foi como sementes. Cada vez mais que o sangue caía ao chão, mais pessoas se converteram. Assim foi com a igreja primitiva, assim foi na história da igreja, na perseguição, principalmente em Roma. E quanto mais os cristãos se davam pelo evangelho, mais Deus fazia as pessoas serem alcançadas por esta mensagem. Então nós temos uma mensagem de consolo. Apesar da tristeza pela perseguição, Deus é aquele que faz com que o ato de se render pelo evangelho é um ato que vai valer a pena. Todos aqueles mártires, eles fizeram uma ação gloriosa diante de Deus, e Deus fez com que a sua ação valesse a pena. Como disse Tertuliano, o sangue dos cristãos era como sementes, caindo ao chão, mais pessoas se convertiam. Então, nós temos estes desafios, esses principais desafios. A necessidade humana, onde nós precisamos nos compadecer dessas pessoas e levar o evangelho a elas, e também o desafio da perseguição
que está posta nesses países que estão atribuídos à janela 10/40, onde a restrição religiosa é muito grande e o desafio se torna ainda maior. Então, a igreja precisa se conscientizar disso e, de alguma forma, fazer com que o evangelho possa seguir crescendo nesses lugares. Adoniran Judson, um grande missionário, disse também a seguinte frase: muitos cristãos consagrados jamais atingirão os campos missionários com os próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Então, falando sobre oração, nós precisamos nos conscientizar sobre a obra missionária, sobre estes desafios, principalmente de hoje, a janela 10/40, e nos mobilizarmos em oração. Orarmos para que o evangelho seja e alcance mais pessoas nesses lugares de maior dificuldade. Desta frase do Adoniran Judson é da onde sai uma frase muito conhecida também quando se fala de missões, aonde se diz: missão é feita com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem e com os joelhos dos que oram. Então a missão é feita por todos. Eu posso não ser, como disse aqui na lição de número 6, o comissionado a ir. Posso não ter esta chamada, porque essa chamada é individual e Deus sabe quem chama. Mas eu preciso me conscientizar de que o ide de Jesus é para todos nós e todos nós podemos fazer missão. Seja orando, contribuindo, ou seja indo ao campo missionário. Então, missão é feita com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem e com os joelhos dos que oram. E a gente precisa se conscientizar disso sempre. Sempre. Então, este foi o nosso segundo ponto, tratando sobre os principais desafios da janela 10/40, aonde a igreja tem ao pregar o evangelho a estes países que estão inclusos nesta janela. Estratégias para alcançar países da janela 10/40 é o terceiro subponto, terceiro e último subponto da nossa lição. O comentarista ele dividiu no primeiro subponto, tratando sobre orando pela janela 10/40. O segundo subponto, a evangelização por meio da ação social. E o terceiro e último subponto, a ação médica missionária. Então, nesse terceiro subponto da nossa lição, mais uma vez, está aí em destaque a oração, onde nós precisamos nos conscientizar de que a oração é uma estratégia, e mais do que isso, uma arma para lutarmos esta batalha espiritual chamada janela 10/40. E como eu disse desde a lição de número 6, nós estamos sendo conscientizados do valor e da importância da oração quando se diz respeito à obra missionária. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. O irmão que achar pode ficar à vontade para fazer a leitura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as nossas armas, a nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, destacando que a arma da igreja para batalhar espiritualmente é também uma arma espiritual. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não temos armas em mãos, mas nós temos armas espirituais para combater essas batalhas. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo
o entendimento, a obediência de Cristo. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. E é por isso que a oração é uma estratégia para combatermos a batalha espiritual proposta pela janela 10/40. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, nós vemos a importância da oração, aonde, vamos ao texto, nós estamos num contexto já do estabelecimento da igreja primitiva, mas aqui da constituição da igreja que estava em Antioquia, e aí a gente vai ter, nesse capítulo 13, a narrativa da primeira viagem missionária. E aí o texto diz assim, na igreja, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes e o tetrarca, e Saulo. Versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e ao Saulo para a obra missionária que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-lhes a mão sobre eles, os despediram. Então, a igreja que estava em Antioquia é uma igreja missionária, aonde os líderes da igreja que ali estavam, consagrando a sua vida, jejuando ao Senhor, eles vão ter um entendimento pelo Espírito Santo, aonde o Espírito do Senhor está dizendo, olha, apartem de vocês Barnabé e Saulo e enviem eles à obra missionária. Despeçam eles para que eles possam ter esta viagem missionária. Então, pela oração, Deus está enviando estes apóstolos para pregar o Evangelho. Então, quando nós oramos, quando a igreja ora, Deus ele envia missionários para a sua obra. Deus ele levanta pessoas para a sua obra. Então, enquanto nós estamos orando, além de Deus enviar pessoas, constituir chamadas missionárias, ele também coloca em nosso coração o desejo de fazer algo por missões. Então, quando a gente ora, nós estamos espiritualmente sendo sensibilizados pela obra missionária. Então, eu preciso orar por missões para que eu tenha uma vida mais generosa quanto à obra missionária, para que eu traga ofertas missionárias, para que eu possa ajudar de alguma forma, para que eu possa me preocupar com esta questão. Então, Deus, ele, pela oração da sua igreja, está comissionando aqui Paulo e Barnabé e está enviando estes à obra missionária, e é assim que Deus faz. Enquanto a igreja ora, Deus envia missionários para a sua obra. Em Atos, capítulo de número 16, aqui já no contexto da segunda viagem missionária proposta pelo apóstolo Paulo, através da oração que Deus concede a eles estratégias para pregar o Evangelho. Então, Deus, pela oração, envia missionários, mas também concede à igreja do Senhor estratégias para que a mensagem do Evangelho possa ser pregada. Então, é orando que a igreja constitui também, ou consegue, estratégias para pregar o Evangelho. Fazendo uma vez mais referência ao texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a arma que nós temos não é carnal. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. E ela passa pela oração. De joelhos, venceremos as nossas batalhas espirituais. Então vamos ao segundo subponto, e aqui a gente vai tratar do segundo subponto e do terceiro subponto juntamente, que eles estão ligados. Então, a evangelização por meio da ação social e a ação médica missionária. No segundo subponto, o comentarista ele começa dizendo assim: a ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países que não há tanta receptividade para com o Evangelho. Então, a ação social, como diz aqui o nosso comentarista, é testemunho da igreja
como parte de amor e de compaixão por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Ações como a contribuição do quilo de alimento que nós fazemos aqui na igreja, por exemplo, faz parte disso. A ação que foi feita na sexta-feira, dos irmãos indo ao UPA, cantando, levando o alimento, pregando o Evangelho, é uma ação que mostra o testemunho da igreja em amor. E isto é uma forma de alcançar pessoas, de evangelizar pessoas. E nesses países onde há resistência, é uma estratégia para se entrar nesses países e para poder, de alguma forma, alcançar e transmitir a mensagem do Evangelho. Assim como a ação médica missionária. E aí o comentarista ele vai dizer assim, a ação ou a missão médico-missionária traz à humanidade um Evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do Evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Embora saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisam de médicos. Assim, sabemos que as nações da janela 10x40 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área da saúde. Essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Então, assim como a ação social, a ação médico-missionária é uma forma de se alcançar, através das profissões da área da saúde, estas pessoas e transmitir o Evangelho a elas de alguma forma. Então, a gente precisa entender, meus irmãos, nesses dois subpontos, de que nesses países a resistência é muito grande. E é por isso que se precisa haver alguma estratégia para que o Evangelho seja pregado e seja levado a esses países. Por exemplo, há países que recebem missionários sem dificuldades. Eles até recebem. Então, o missionário pode estar lá, não vai ser martirizado e vai ser recebido. Agora, há países que recebem, porém com restrições de ações. Então, o missionário pode até ir para lá, mas ele vai ter muitas restrições do que ele pode fazer para pregar o Evangelho. Outros países permitem ações missionárias, mas somente para estrangeiros. Então, só se pode pregar e alcançar pessoas em alguns países que sejam estrangeiras, não pessoas locais. Então, uma pessoa, por exemplo, que está lá no Sudão, na Nigéria, pode até ir um missionário, pode ter ações missionárias, mas somente para pessoas que não sejam daquela localidade. Então, eles restringem isso para que as pessoas que estejam ali não sejam justamente alcançadas pela mensagem do Evangelho. E também há países, claramente, que proíbem e fecham completamente as portas para ações de igrejas ou de missionários enviados para lá. Então, eles não querem receber nem abrir porta para nenhuma ação missionária. Então, esses são os desafios propostos pela janela 10x40, e por isso nós precisamos, ou a igreja, os missionários, as comunidades missiológicas precisam estabelecer estas estratégias, de forma que o Evangelho possa chegar a estes lugares. Mateus, capítulo de número 13, é um ensinamento de Jesus muito importante sobre a parábola do semeador. E aí o texto diz assim, eu mesmo leio: tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, o mar da Galileia, nesse caso. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se,
porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus está contando a parábola do semeador e mostrando os diferentes tipos de solos aonde a semente do evangelho é lançada. E aí ele vai falar sobre as terras. Ele vai falar sobre a terra que estava cheia de pedregais, a terra seca, a terra que era boa, aonde deu frutos e tudo mais. Mas o que eu queria aplicar aqui aos irmãos é justamente sobre a janela 10x40, que pode ser entendida como este solo cheio de pedras, cheio de pedregais. E esses pedregais, eles estão simbolizando as dificuldades que se tem para chegar nesses países e para pregar o evangelho. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente falou aqui na lição, mas quando a gente olha para a janela 10x40 e vê este desafio, e essas pedras no solo, elas podem ser exemplificadas, por exemplo, como o surgimento de muitas doenças que se originam justamente dessas regiões. Por exemplo, o ebola, o vírus do HIV surgem nessa região da janela 10x40. Doenças ainda não catalogadas, que nem saíram daquelas regiões, mas que lá são epidemias, que o mundo ainda não conheceu, mas que lá está assolando muita gente, estão surgindo lá. Os maiores tsunamis são de lá, os maiores terremotos, os maiores maremotos, tudo de erupções de vulcões, tudo isso, essas catástrofes, atrocidades contra a humanidade, surgem dentro da janela 10x40. Então, a humanidade que está, ou as pessoas que estão inclusas na janela 10x40, sofrem. E isto está proposto dentro desta batalha e deste desafio que a igreja tem de alcançar esses povos dentro da janela 10x40, dentro desses desafios que são propostos à igreja do Senhor. Para a gente concluir a lição de número 10, nós temos uma listagem aqui tratando sobre as razões para se evangelizar na janela 10x40. E aí a gente vai ter uma recapitulação de tudo aquilo que a gente disse nesta lição. As maiores concentrações urbanas estão nessa região. Demograficamente, 97% da população não conhece a Jesus. Ali está 37 dos 50 países menos evangelizados do mundo. Menos de 6% dos missionários trabalham entre esses países, ou seja, os missionários por todo o mundo, menos de 6% desses missionários estão nos países da janela 10x40. Essa região é casa das três maiores religiões do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. As pessoas vivem com menos de $500 por ano. E aqui a gente está falando de questões financeiras e da pobreza que muitos desses países estão inclusos. Nessa região reside 82% das pessoas mais pobres do planeta. As maiores catástrofes naturais ocorrem nessa região e a proliferação de várias enfermidades ocorrem na janela 10x40. Então, a gente tem este grande desafio tratando da janela 10x40 e a gente precisa, como Igreja do Senhor, nos atentar para este desafio e nos conscientizar da obra missionária. E é este o intuito deste trimestre, o último deste ano, tratando sobre a temática de evangelização ou a temática missionária. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura da nossa conclusão, encerrar assim a lição de número 10. Com a graça de nosso Deus, concluímos mais uma lição. Na semana que vem, nós temos a lição de número 11, tratando sobre missões e a igreja perseguida. Uma lição para tratar sobre perseguição
da igreja e dos missionários somente. A lição de número 11, semana que vem, quem vai lecionar é a nossa irmã Lidiane. Então, vamos à conclusão, acompanhe aí na sua revista. O comentarista, ele diz assim: infelizmente, ou melhor, quem pode evangelizar os povos da janela 10/40? É uma pergunta. Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem o conhecimento desse desafio. Ore por ele. E à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Então, essa foi a lição de número 10, que nós concluímos assim, com a graça de nosso Deus, e seguimos nesse trimestre importantíssimo. Então, nós vimos hoje o desafio da janela 10/40. Uma batalha espiritual que propõe diversos desafios geográficos, culturais, religiosos, de todos os tipos, e que a igreja precisa desenvolver. Primeiro, a conscientização de que é uma missão nossa, e segundo, a sensibilidade de trazer ações que possam ajudar com que o evangelho chegue a esses países, ainda que de forma lenta, porque o desafio ele é muito grande. Então, curve a sua cabeça, nós vamos orar, concluir assim a lição de número 10, e depois nós cantamos e colhemos a oferta da maturidade. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, ser gratos ao Senhor nesta manhã, bendizer, ó Deus, ao Teu nome, te louvar, ó Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar em Tua casa uma vez mais, no domingo pela manhã. Ó Deus, que o Senhor possa ajudar a Tua igreja, ajuda o Teu povo, ó Deus, a cada crente, a estar sensibilizado com o assunto que nós estamos aqui tratando nesse trimestre, sobre o contexto missionário. Ó Deus, que nós possamos fazer algo, seja orando, seja contribuindo, seja nos sensibilizando pela obra missionária, mas que possamos, ó Deus, em tudo, cumprir o ide do Senhor, que é a nós uma ordenança: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, nos capacita, coloca em nosso coração, ó Deus, o desejo missionário. Seja, ó Deus, não indo ao campo, mas seja ajudando de alguma forma. Esta é a nossa oração, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.